Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para encerrar aí a nossa série sobre a história política e administrativa do Vasco nos últimos 30 anos aí. A gente começou falando sobre a realidade do Vasco na década de 80, depois entrou pela administração Eurico Miranda aí, e o caso do Nations Bank. Se você não assistiu esses episódios, vai estar aí na descrição, vai estar aparecendo aí na tela também. E hoje a gente vai concluir falando da era Dinamite e chegando até os dias de hoje, né? Quem já viu aí os outros episódios sabe, isso aqui é uma visão completamente pessoal minha, é uma lembrança minha dos acontecimentos, do que aconteceu na história, então eu posso estar errando aqui num dado ou outro, o nome de alguém, a data exata, mas enfim, no grosso, pelo menos na minha concepção, foi assim que aconteceu. Se você acha que não foi, diga aí nos comentários. Então eu falava no último episódio que em 2008, graças a uma decisão da Justiça, há uma nova eleição no Vasco. Ela acontece no meio do ano de 2008. O Roberto Dinamite ganha a eleição, assume o Vasco ali no meio do Campeonato Brasileiro. E aí gera uma situação muito complicada, né? Porque você pega, o time já não vinha numa boa situação com o Eurico Miranda. Você ainda tem uma troca de direção completamente ali forçada, né? Com certeza não houve uma transição ali amigável de direção, trocando ideias, trocando documentos. A própria oposição do Vasco me passa a impressão de que estava meio incrédula de que pudesse ganhar, né? Meio que viu ali a diretoria do Vasco caindo no colo dela. Parece um pouco aquela analogia do cachorro que persegue o próprio rabo e quando finalmente consegue pegar o rabo, não sabe o que fazer. Por que eu estava perseguindo o rabo mesmo, né? A impressão que a gente tem é que aconteceu um pouco isso com a administração Roberto Dinamite. Caiu meio perdido ali, sem saber o que fazer, tentando entender a situação. Quando foi ver, o Vasco já tinha sido rebaixado pela primeira vez na sua história, uma marca ali muito dolorida para a torcida. Apesar disso, a torcida não pegou bronca com o Roberto Dinamite, entendeu a situação dele ali. Em 2009, a gente vai ver o Vasco começando esse processo de reconstrução, os vascaínos pegando o time no colo, acreditando na administração do Roberto Dinamite mesmo. Foi uma administração que no começo teve seus erros e teve seus acertos. A gente pode comentar como grandes erros fechar, por exemplo, com a Champs, que fazia aquele uniforme horrível, sabe? Por mais que oferecesse dinheiro para o Vasco, não dava para aceitar um fornecedor tão ruim quanto a Champs para fazer as camisas do Vasco, mas acertou em outros pontos. Finalmente foi fazer ali um projeto de sócio-torcedor, né? Quando o Internacional, por exemplo, já estava chegando a 100 mil sócios, o Vasco estava começando a fazer o seu programa de sócio-torcedor, porque com o Eurico Miranda esse assunto nem era discutido. Acabou que nem foi bem gerido, né? Foi uma coisa meio mal feita. O programa de sócios do Vasco nunca engrenou, mas teve essa iniciativa pelo menos. Era um programa de sócio-torcedor que dava direito de voto ao torcedor, que é uma coisa para mim louvável, chama a torcida para participar da administração, foi um ponto positivo. Trouxe o Rodrigo Caetano para administrar o futebol do Vasco de maneira profissional também, um dos grandes acertos desse começo de administração Roberto Dinamite. Ele começou a montar um time ali com planejamento, que é o que a gente vem pedindo, trazendo jogadores novos, apostas, mesclando isso com jogadores mais veteranos, pensando a longo prazo. Vai depois, em 2010, 2011, trazer Felipe, trazer Juninho, que são grandes ídolos do Vasco e que, arrisco dizer, se o Eurico Miranda tivesse continuado no Vasco, não voltariam para o Vasco. Apostou em garotos novos, com potencial, trouxe o Dedé do Volta Redonda, trouxe o Rômulo lá de Pernambuco, e eles foram estourar. O Fagner também, apesar de ser revelado pelo Corinthians, estava perdido lá da Holanda, trouxe de volta para estourar no Vasco. Ramon, do Internacional, quer dizer, apostou na molecada junto com os jogadores mais veteranos, vai trazer o Alexandre em 2011, Diego Souza. Então, assim, a gente via um planejamento sendo feito no futebol, conseguiu voltar a trazer patrocinadores de peso para o Vasco, trouxe ali a Eletrobras, veio patrocinar o Vasco no primeiro momento, depois teve Nissan, depois teve Caixa. A gente vai até discutir um pouco mais na frente os problemas disso, mas não deixa de ser ali um grande feito na época. A verdade é que parecia que os momentos negros do Vasco tinham passado, né? Teve toda aquela campanha de recuperação em 2009, acabou se sagrando campeão da Série B, o que anos depois, da maneira mais difícil, a gente foi descobrir que não era tão fácil assim. Em 2010, fez uma campanha modesta ali no Campeonato Brasileiro, mas sem em nenhum momento correr chances de ser rebaixado. E em 2011
Foi o grande ano aí da administração. O Vasco vai se sagrar campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história, vai disputar o Campeonato Brasileiro até a última rodada ali, vai acabar ficando em segundo lugar. Os vascaínos estavam todos muito satisfeitos com o clube. E aí, novamente, acho que essa administração Dinamite rima muito com o que a gente falou lá do Nations Bank em muitos sentidos, não só por parecer naquele momento, né? Quando assinou com o Nations Bank e quando estava o Dinamite, parecia que o pior já tinha passado, que o futuro do Vasco era brilhante, era uma volta ao protagonismo. E como lá em 2000 o Jô Kfouri foi falar, falou que o Vasco estava dando corda para se enforcar e ninguém levou fé, eu mesmo não levei fé, descasquei para cima do cara em vez de ouvir o que ele estava falando. Em 2011 ali, um amigo meu flamenguista, trabalha com marketing esportivo, ele já estava começando a se envolver lá com a Chapa Azul, que ia ganhar as eleições do Bandeira lá, ele participou desse grupo, ele estava fazendo um levantamento sobre os clubes de administração do clube para apresentar lá no Flamengo, e ele chegou para mim e falou assim, cara, eu estou fazendo esse levantamento aqui, o Vasco ele tá criando um rombo para ele aí, tá gastando mais do que arrecada, isso aí é uma corda que uma hora vai estourar. E eu, mais uma vez, desdenhei, né? Falei, cara, deixa de ser invejoso, você tá invejando aí. Cara, eu tô falando aqui que tá dando merda. Cara, eu acho que você deve estar enganado. Não, a administração Dinamite é profissional, os caras estão reerguendo o Vasco aí. Se por acaso tá com uma dívida, os caras estão pensando nisso, não vai ter problema, não vai ter problema. Desconsiderei. No final, acabou que meu amigo ali estava certo nas ponderações dele, né? O fato é que no final de 2011 tem eleição no Vasco de novo, o Roberto Dinamite é reeleito com 92% dos votos. Naquele momento, ninguém no Vasco questionava a administração Dinamite, mas aí, antes mesmo dele começar o segundo mandato, já as coisas começaram a desandar, né? O primeiro sintoma de que havia algo de podre no reino da Dinamarca foi no finalzinho de 2011, quando se anuncia, né, vaza aí na imprensa, que o Rodrigo Caetano vai deixar o Vasco para ir para o Fluminense. A tese corrente é de que ele está saindo por dinheiro, que ele vai sair para o Fluminense porque a Unimed vai dar um caminhão de dinheiro para ele, e com certeza isso influenciou, mas na época ele falou que o que mais movia ele a sair do Vasco, né, pareceu hipocrisia na época, mas talvez faça sentido, é que o Vasco não estava dando garantia para ele de alguns projetos que ele queria tocar, coisas que ele prometeu não foram cumpridas, a diretoria estava vacilando com ele e que por isso ele ia sair. O Vasco não se preocupou em repor, pegou o Daniel Freitas lá, que era tipo um assistente dele, confiou nele, não procurou trazer, até tentou sondar lá um Felipe Ximenes, outros gerentes de futebol profissionais, não conseguiu achar ninguém, resolveu apostar ali num cara, num prato da casa mesmo. Para mim, não dando muita importância para o cargo. Eu acho que rolou uma soberba ali do Roberto Dinamite naquele momento, de o sucesso e toda essa coisa da unanimidade em torno do nome dele, fez o ego dele inflar um pouco, ele achou que conseguia resolver as coisas sozinho, sabe? Eu acho que rolou um erro ali de percepção da realidade mesmo, né? Porque a verdade é que o Roberto Dinamite, ele sempre foi ali um rosto para um movimento muito maior que veio atrás dele, né? Quando a oposição ganhou ali a eleição em 2008, eram vários nomes por trás do Roberto Dinamite que tinham muita força política ali, que foram administrar o clube. Mandarino, Peralta, Fernandão, vários membros políticos históricos do Vasco e que não pensavam exatamente igual. E o que a gente viu ao longo do primeiro mandato e que se reforçou muito no segundo mandato foi esses membros, pouco a pouco, se desentendendo, saindo da administração, até chegar lá no final de 2014, quando acaba o segundo mandato do Dinamite, e o Dinamite está completamente sozinho no clube. Então, voltando aí, em 2012 já começa a situação, a gente sem Rodrigo Caetano ali para administrar, um momento importante para o Vasco ia disputar uma Libertadores depois de tanto tempo, perde o seu gerente de futebol, bota um cara que, para mim, era completamente despreparado para a função, e já começa a pintar as primeiras questões financeiras, primeiros problemas financeiros, toda aquela dívida que o Vasco construiu vai começar a cobrar seu preço em 2012.
Aí, eu acho que é interessante comentar uma coisa aqui. Muita gente hoje fala da questão do Vasco, que faltou até água, que não tinha dinheiro nem para pagar água. Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas acham que aconteceu no Vasco, o Vasco foi tirando dinheiro aqui da carteira, foi tirando dinheiro para pagar, e de repente foi tirar dinheiro, ué, acabou, não tenho mais nada no bolso. E não foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu naquela época foi o seguinte, a diretoria do Vasco fez uma aposta pra lá de ousada, pra lá de inconsequente, não tô querendo aqui defender, tô querendo só explicar, que era o seguinte, estava rolando no Congresso, estava tramitando um projeto de lei para perdoar as dívidas dos clubes. A bancada da bola lá estava negociando para que esse renegociação da dívida fosse bem benevolente com os clubes, fosse praticamente um perdão da dívida. E como o Vasco tinha ali na época um contato muito grande com a política, né, para falar a verdade, uma das grandes eminências pardas do Vasco na administração Dinamite foi o Sérgio Cabral, que todo mundo sabe onde está agora, né? Está na cadeia. Ele foi uma das grandes figuras ali por trás da administração Dinamite. Foi ele que trouxe a Eletrobras para o Vasco, empresa estatal, usou sua influência política para trazer a Eletrobras para o Vasco. Vai também depois usar a influência política para trazer a Caixa para o Vasco. A Nissan, lá, a patrocínio da Nissan, em 2013, foi influência do Sérgio Cabral também, porque eles estão construindo, não sei como é que está, uma fábrica ali em Resende, então trabalha com a questão do governo, isenção fiscal, essas coisas, e aí no meio o Cabral fala, patrocina o meu time também. Tanto que deu para ver que a Nissan foi meio forçada, se sentiu empurrada a patrocinar o Vasco, tanto que chegou no final de 2013, né, já está rolando as manifestações ali de 2013, a moral do Sérgio Cabral lá embaixo, ele ainda saiu do governo para deixar o Pezão assumir, para começar ali a fazer um nome para a eleição de 2014, para ele poder se eleger. Diante dessa situação, a Nissan falou, cara, vamos tirar o pé fora. Aí quando chegou aquela briga lá, na última rodada de 2013, lá do Vasco Atlético Paranaense, lá em Joinville, e depois eles fizeram aquele teatrinho, não, vamos parar de patrocinar o Vasco, porque a gente não concorda com briga. Mentira, mentira. Quem acreditou naquele papinho deles lá foi no mínimo ingênuo. Eles saíram do Vasco porque nunca quiseram entrar no Vasco, entraram meio pressionados ali pelo Cabral, e quando viu que o Cabral já não tinha mais influência, não estava apitando mais nada, na primeira oportunidade tiraram o corpo fora do Vasco também. Então é isso, entre as grandes influências ali, o Roberto Dinamite era do mesmo partido do Sérgio Cabral. Com certeza o Sérgio Cabral tinha muita influência ali nas decisões que o Dinamite tomava. Que nem eu falei, levou todos os patrocínios pro Vasco e falou pro Dinamite, Dinamite, enrola aí, sabe? Vai empurrando essa dívida com a barriga, porque vai rolar essa lei lá de anistia, e aí você não precisa pagar, você está liberado, você vai gastar dinheiro agora, vai ser à toa, você vai gastar dinheiro pagando dívida, gaste dinheiro contratando jogador, porque essa dívida no final vai ser anistiada. Apostou tudo nisso, foi inconsequente, né? A gente não precisa nem explicar muito sobre como o Cabral é um cara inconsequente, para ficar no mínimo, e aí foi isso. A lei não passou, a lei ficou tramitando, ficou enrolando aquelas coisas que a gente sabe de política. A Receita Federal encheu o saco e falou, cara, todas as suas receitas estão bloqueadas. Daqui pra frente, todas as suas receitas estão bloqueadas. Não pingava mais uma moedinha na conta do Vasco. Por mais que tivesse dinheiro de patrocínio, não tinha de onde tirar. Não adiantava, por exemplo, pedir empréstimo, porque o empréstimo ia cair no Vasco. Se a Caixa soubesse que está rolando um empréstimo, ela já ia interceptar, entendeu? Tanto que lá no começo de 2013, quando o Vasco vende o Dedé, ele faz aquele esquema, ele só anuncia a venda depois que o Cruzeiro já pagou, fez um esquema todo bizarro para o dinheiro nem cair na conta do Vasco, para já pagar alguns jogadores, porque se caísse na conta do Vasco, o dinheiro ia estar bloqueado. Foi essa situação que aconteceu naquela época, e foi por isso que o Vasco ficou sem dinheiro nem para pagar água. Foi uma medida completamente inconsequente, mas que o Vasco não fez também não. O presidente do Botafogo na época também apostou que ia rolar essa anistia aí, também acumulou dívidas achando que lá na frente ia se livrar, não se livrou, não à toa. O Vasco caiu em 2013, o Botafogo caiu em 2014, foi uma história bem parecida pro nosso clube irmão aí, né? Enfim, o Vasco apostou tudo nessa lei que ia anistiar, essa parte fiscal, financeira do Vasco realmente foi um desastre na administração Dinamite.
o que a gente vê é que lá no meio de 2012 o dinheiro para de cair na conta do Vasco, os jogadores ainda tentam levar a situação ali, se fecharam o quanto deu, tentando ganhar a Libertadores. Juninho, Felipe, Alexandro, eles tiveram um papel muito importante ali de manter o grupo unido, de tentar convencer a galera, vamos jogar, porque se tá ruim com a gente jogando, se a gente abrir mão, se a gente não se doar tudo, só vai piorar as coisas. Então, em 2012, o Vasco ainda conseguiu segurar a bronca ali, terminou o ano mais ou menos bem, muito pelo que fez no primeiro semestre, né? Porque no segundo semestre o time começou a cair de produção, porque chega uma hora em que não dá mais para segurar a barra mesmo. No final de 2012, como o clube não estava pagando salário por causa desse problema que eu falei, há mais de 3 meses, não sei o que lá, rolou um desmonte completo, os jogadores saíram sem o Vasco ganhar nada, saiu o Fernando Praz, saiu o Newton, o Juninho saiu também, quer dizer, tudo ativo do Vasco, que o Vasco poderia estar ali monetizando de alguma forma, né, vendendo para os caras e recuperando um pouco do dinheiro, perdeu por causa dessa falta de planejamento administrativo aí, não pagou os caras saíram de graça do Vasco. 2013 começou vendendo o Dedé para tentar sanar um pouco as dívidas, o time do Vasco se desmontou completamente, ficou um time completamente descaracterizado. Na parte política, já estava aquela sangria desatada de ninguém querendo participar da administração Dinamite, né? Os aliados do Dinamite cada vez se afastando mais. Vamos terminar o ano, então, de 2013 com o Vasco rebaixado. Em 2014, o último ano do segundo mandato do Dinamite, a gente vai ver um cenário completo de terra arrasada, Dinamite completamente isolado, sem nenhum apoio político dos caciques do Vasco, vamos dizer assim, né? Ele acaba chamando o Cristiano Collor, que chegou a trabalhar com ele lá no começo da administração, para tentar resolver a parte financeira, chama de volta o Rodrigo Caetano para tentar tocar o futebol ali, entrega na mão dos caras, e a gente vê um Vasco completamente apático, um clube em compasso de espera, porque já se sabia que não tinha nenhuma condição do Dinamite continuar, nem botar um sucessor, porque ninguém queria se aproximar do Dinamite. Ficou aquela briga aberta para ver quem ia ser o sucessor, e a administração do Dinamite mesmo, sem fazer nada, né? Catatônita, esperando passar o tempo e entregar o bastão para o próximo. Foi um ano terrível, aquele de 2014. Acabou que o Eurico Miranda, que nunca saiu realmente do clube, porque ele virou presidente do Conselho de Beneméritos, ainda apitava ali na Federação Carioca, tem uma série aí de suspeitas de que ele tramou com a Confederação Carioca para prejudicar o Vasco. O caso do Jefferson, em 2009, lá, que puniram o Vasco por causa de uma contratação. Arbitragens altamente tendenciosas contra o Vasco, né? Aquele campeonato carioca, por exemplo, que a gente perdeu em 2014, com a bola do Douglas entrando lá no meio do gol e o juiz não deu. Enfim, tem todas essas suspeitas aí que se levantou. O fato é que se ele fez ou não essas coisas para prejudicar o Vasco, acabou que a situação foi trazendo ele de volta. Os torcedores, parece que em 6 anos, esqueceram tudo que ele tinha feito nos anos anteriores, começaram a achar que Eurico era a solução para alguma coisa. Então, quando muita gente diz aí que o pior defeito do Dinamite foi ter ressuscitado o Eurico, eu tendo a concordar, porque ele não só fez uma administração tão ruim, e quando você chega com tanta esperança e faz uma administração tão ruim, né, você meio que alimenta esse retrocesso. Não só ele fez isso, como ao não construir um verdadeiro plano de sócios realmente abrangente, que permitisse expandir de maneira inquestionável assim a base eleitoral do Vasco, com certeza o Eurico também não tinha voltado, mas não, fez um projeto sócio-torcedor que nunca chegou a vingar realmente, né? Tem um mérito da iniciativa, mas foi mal implementado. E aí trouxe o Eurico Miranda de novo para o Vasco. A gente viu em 3 anos, quem tinha esperança de que ele fosse resolver, porque ele é Vasco pra caramba, porque, sei lá, os argumentos que usaram na época. Em 3 anos já ficou comprovado que não vai ser nada disso, que é o mesmo Eurico que administrou o Vasco de 2001 a 2008, e a tendência do Vasco com o Eurico é ser o mesmo Vasco de 2001 a 2008, ou seja, um Vasco que só briga para não cair nos campeonatos brasileiros, que não consegue ter nenhuma pretensão maior, um Vasco que não consegue patrocínios reais, porque o Eurico Miranda não tem mais a confiança do mercado. E eu acho que também pode se tirar, e a posição do Vasco hoje tem que tirar lições
da administração Dinamite. Como, por exemplo, não se focar só em vencer as eleições, tem que saber que vencer as eleições é o primeiro passo, o passo mais complicado vem depois, que é administrar o Vasco, que hoje está numa situação bem pior do que aquela que o Dinamite recebeu em 2008. Tem que saber também que não basta se unir nas eleições sem ter um plano de como vão gerir o Vasco depois. Eu sou super defensor de que a oposição se junte numa candidatura única, mas essa união, ela tem que ser para valer, ela não pode ser só para derrubar o Eurico. Então, as chapas têm que conversar e ver se o plano de administração, o planejamento, bate, é parecido, porque senão, depois que assumir o clube, vão brigar, vão rachar e aí a gente vai continuar a ter um clube dividido. E tem que saber também que tem que dar uma resposta rápida para o torcedor. Dinamite assumiu falando que tinha que entender a herança maldita do Eurico. Aí agora o Eurico assume, o problema é a herança maldita do Dinamite. E a gente não vai aguentar, a torcida do Vasco não vai aguentar um novo presidente aí ano que vem, justificando os erros, justificando a má fase do Vasco com herança maldita de novo, sabe? Eu acho que a torcida do Vasco não aguenta mais essa ladainha. Eu até entendo que não dá para esperar um super time da noite pro dia, tem que ser uma coisa aos poucos, uma evolução, uma escadinha que a gente vai ter que subir de novo, né? Mas isso aí também já é assunto para um próximo vídeo, porque a gente chegou nos dias atuais, então eu estou encerrando aqui a minha retrospectiva, a minha visão aí como vascaíno, já chegando quase nos 40 anos, sobre os últimos 30 anos do Vasco da Gama, política e administrativamente falando. Então, digam nos comentários o que vocês acharam dessa série especial, curtiram a ideia, concordam com o que eu falei, tem algum problema? Eu estou gravando essa série toda de uma vez só, então, nesse momento aqui em que eu estou gravando isso, eu ainda não vi o feedback de vocês sobre a primeira e a segunda parte. Dependendo do comentário de vocês sobre essa parte e sobre esse vídeo de hoje também, posso fazer um quarto vídeo ainda comentando pontos que ficaram em dúvida, erros pontuais que eu possa ter cometido. Digam nos comentários também que outros assuntos dessa parte política do Vasco a gente pode estar abordando aqui no canal. Não se esqueçam de dar o like no vídeo aí se curtiram a iniciativa, de assinar o canal caso ainda não tenham assinado e de assinar a notificação aí, porque vem vídeo por aí e aí vai ser vídeo falando de coisa boa, falando de futebol do campo mesmo, que é o que, na verdade, todo vascaíno quer falar, não é mesmo? Então é isso, galera. Era o que eu tinha para dizer por hoje e a gente, vai se falando.